Olá, meia conversa de hoje, começando aqui pela TV Grande ABC, canal 3 da NET, e através das nossas redes sociais, através do nosso Facebook. Desde já quero agradecer a sua audiência e o seu carinho nessa meia conversa gostosa, sempre com um convidado muito especial, e hoje o assunto é pra lá de especial, hein? Hoje estou recebendo aqui conosco, nos nossos estúdios, o Dr. Ribas, ele que é advogado e vai falar sobre o direito condominal. É isso aí, daqui a pouquinho a gente vai bater aquele papo super gostoso, tirar algumas dúvidas, porque a gente sabe que como isso é confuso. O Dr. Ribas vai explicar para nós. Ele tem aí já uma vasta experiência nesse ramo de condomínios, que a gente sabe que tem, qual condomínio que não tem um problema dessa forma, inadimplência e tudo mais, entendeu? Barulho, aquele cara que incomoda todo mundo. Condomínio que vem do latim condominium, e é algo incomum entre todos ali daquela comunidade. Estou recebendo aqui Dr. Ribas, muitíssimo obrigado desde já pela sua presença, doutor. Eu que agradeço o convite, Vitor. É um prazer poder falar para a nossa população um pouco mais sobre esse assunto de direito condominial, que eu tenho certeza que interessa a muitos, tendo em vista, né, que hoje, a cada dia que se passa, a verticalização ela está cada vez mais presente na nossa cidade, né? Com certeza. Nós temos visto muitos empreendimentos, é lógico, e a gente tem que começar a se adaptar com isso. O doutor já tem aí vasta experiência nesse setor e eu começo já a falar, já que estamos falando de tecnologia. Vamos falar então, começando a falar aí sobre os aplicativos, doutor. Uma novidade, né? Olha só, Vitor, nós temos agora essa locação por aplicativo, né? Através do Airbnb e outros, né? Que está trazendo uma grande discussão para dentro dos condomínios. Por que está trazendo uma grande discussão? As administradoras e os condomínios não estão preparados ainda para isso. E a justiça também não determinou ainda qual que é a forma. Então você tem lá um aplicativo que você faz a locação, e aí é uma locação que você pode fazer apenas por um dia, ou no máximo 90 dias, e aí você tem uma lei que prevê a locação por período determinado, né, que é permitido, né, até 90 dias, e você tem a locação normal, a locação de 30 meses de um imóvel residencial, de 12 meses de um imóvel comercial. Entretanto, qual que é a grande diferença e a problemática que ainda existe, né? A própria justiça ainda não decidiu se a locação por aplicativo, né, no caso, ela seria uma locação temporária ou se ela seria parte de um sistema hoteleiro. Por que isso? Porque se for uma locação simples de locação temporária, então ela é prevista em lei e os condomínios, né, os proprietários daqueles imóveis, eles têm todo o direito de fazer essa locação. Entretanto, se a justiça determinar que isso daí for partir para o ramo hoteleiro, aí os condomínios na verdade, não estão preparados e não necessariamente teriam que receber isso, né, porque mudaria o foco do condomínio. Então a justiça ainda tem que também se posicionar, né? O que nós aconselhamos, né, os nossos síndicos que nós administramos os prédios, é que então se faça lá uma assembleia, né, e coloque na assembleia isso daí em discussão e regule alguns pontos. Por exemplo, em vez de você deixar a locação apenas por um dia, já que você não pode proibir, já que a justiça ainda não assim determinou qual que vai ser o parâmetro, você colocar lá, por exemplo, que você pode fazer a locação por aplicativo, mas que seja de pelo menos 10 dias, né, o mínimo dessa locação. Porque aí você tem no condomínio uma garantia de que quem estará lá durante aqueles 10 dias. Porque o maior medo de todos os condôminos e dos síndicos é a rotatividade. Já pensou todo dia entrar 2, 3, 4 pessoas em um apartamento, né, para alocar apenas por aquele dia? Como que seria essa sensação de segurança dentro do imóvel, né? Mas existe, doutor, esse tipo de locação? Locação por 2, 3 dias, 4 dias? Sim, claro, justamente essas locações por aplicativo, né? Você loca o imóvel, né,
para passar uma noite, por exemplo. Então você chegaria lá no condomínio, né, com a documentação e fala, ó, eu sou o locatário hoje. Então, mas qual que é a validade? A validade, eu vou sair daqui amanhã, tal hora. E acabou. Então você imagina a dificuldade que é para os porteiros, né, para o próprio prédio e para as administradoras fazerem todo esse sistema, né, para poder garantir, né, um mínimo de tranquilidade a todos. Porque o cara pode alugar por apenas um dia, 2, 3. Isso não acaba comprometendo a segurança de um condomínio? Esse é exatamente Porque se eu sou morador, eu acho que meio esquisito entrar pessoas estranhas dentro do seu condomínio, você conhece seu vizinho de baixo, de cima, de lado, mas de repente você começa ali a ter o seu vizinho do lado, do apartamento do lado, hoje é um, amanhã é outro, então é meio complicado isso, né? Esse é justamente onde que se apegam, né, os condôminos, né? Que é justamente essa sensação de insegurança, né, que eles têm. Entretanto, se for determinado que é locação por tempo determinado, por temporada, né, então não se pode proibir aquele proprietário do imóvel de assim locar o imóvel dele. É garantido por lei. Em uma assembleia que ocorra no condomínio, pode ser decidido que então a maioria não vai querer. Veja, hoje não se pode proibir simplesmente por uma assembleia, porque o direito do proprietário está acima da assembleia. Né? O que a gente aconselha fazer é que se regule isso daí. Né? Então, colocar lá alguns parâmetros. Então, por exemplo, em vez de você poder locar apenas por um dia, que seja uma locação de no mínimo 10 dias. Porque aí você tem tempo de preparar toda a documentação, verificar quem é, tudo mais. E mais do que isso, né? Com uma locação de 10 dias, por exemplo, você vai eliminar uma fatia muito grande do mercado que utiliza esses aplicativos para locar apenas por 1 ou 2 dias. O senhor acha que o aplicativo a rotatividade seria muito menor. Perfeito. Falando de inquilino ainda, doutor, os direitos de um inquilino é o mesmo de um proprietário? Por exemplo, eu loco um apartamento, o meu inquilino me paga aluguel, me paga o condomínio e ele acaba não pagando mais esse condomínio. Essa conta, quem vai pagar? O proprietário ou o inquilino? Vamos lá. Você tem um imóvel que você alugou ele, né, e no seu contrato de locação, você colocou que o inquilino pagaria para você a taxa condominial junto com o aluguel, e aí você repassa o aluguel. Agora, se você colocou no seu contrato de que ele vai passar para você apenas o aluguel e ele vai pagar diretamente a taxa condominial, né, você tem que ficar bem atento a isso e acompanhar. Porque se ele deixar de pagar essa taxa condominial, quem vai responder por ela é você, que é o locador do imóvel, que é o proprietário, não o inquilino. O inquilino ele tem os mesmos direitos que tem um proprietário de fruir e usufruir do bem, né? Com tudo que os outros demais proprietários lá do condomínio utilizam. Entretanto, com relação ao pagamento, a responsabilidade é sempre do proprietário, aquele que está na matrícula do imóvel. Então, se o condomínio tiver que entrar com uma ação de cobrança, ou uma execução, ele vai entrar diretamente contra o proprietário. E o proprietário depois ele vai ter o direito de regresso contra o inquilino. Isso é tranquilo, mas o condomínio vai entrar com a ação contra o proprietário. Doutor, como é que se determina o valor de um condomínio? Pelos custos? Porque a gente vê um condomínio, vamos colocar um valor de R$500 um condomínio. Depois você tem que fazer mais alguma outra benfeitoria, aí é cobrado, além do condomínio, mais uma taxa daquele serviço. Como é que se calcula isso? Pela área, pelo empreendimento? Veja só, para isso daí, Vitor, nós temos lá uma previsão orçamentária. Então você faz a previsão orçamentária anual, né, e essa previsão vai balizar quanto que vai ser cobrado no condomínio. Então, por exemplo, você tem 2 formas de se cobrar. Você pode pegar as contas daquele mês corrente, né, e dividi-la pelo número de unidades ou pela fração do imóvel, né, dependendo do que estiver lá na convenção, e aí você repassa todo mês aquele valor que é feito esse rateio. Então todo mês vai ter uma diferença entre uma taxa e outra,
Ou você já faz uma previsão orçamentária e chega num valor fixo, como você deu de exemplo, esses R$500. Né? E aí, então, todo mês será pago esses R$500. É sempre importante lembrar, Vitor, que nas convenções é previsto o fundo de reserva, que é muito importante para os condomínios. Né? Tem muitos condomínios hoje que não utilizam desse fundo de reserva, dessa arrecadação do fundo de reserva, que normalmente é 5% da taxa condominial. Para que funciona esse fundo de reserva? É justamente para você ter um dinheiro, o condomínio ter um dinheiro guardado para manutenções futuras, né, para alguma necessidade que venha a ocorrer, para não ter que ser feito rateios, né? Porque senão toda vez que acontece alguma coisa, você tem que chamar uma assembleia e fazer rateios. E não adianta reclamar, né? Você é o proprietário, você é coproprietário, então você é o responsável pelo pagamento, mesmo que seja por rateio. Muito bem. Daqui a pouquinho, a gente está indo para um rápido intervalo, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre expulsão. Alguém pode ser expulso, o doutor vai reclamar, vai explicar para a gente aqui se alguém pode ser expulso de um condomínio, você mesmo sendo proprietário, né? Porque tem muita gente que acha isso injusto, né? Mas o doutor vai explicar a possibilidade. Se existe ou não essa possibilidade e quando isso se encaixa. Doutor, eu tenho um amigo que... ele tem um cachorro, né? Nós estamos quase indo aí para o intervalo, mas eu só quero adiantar. Tem um amigo que ele tem um cachorro. E esse cachorro late, ele trabalha, ele e a esposa. O cachorro late o dia todo e no condomínio montaram um grupo ali nas redes sociais para discutir os assuntos do condomínio. E ele disse que o pessoal está reclamando, é lógico, porque late o dia todo, qualquer hora. E ele estava falando, bom, até às 10 horas, pelo menos pela lei, eu não posso, eu posso fazer o barulho. Depois das 10 não. Então vocês não podem reclamar, foi essa a resposta que ele deu. Como é que se trata uma situação dessa, doutor? Veja só, Vitor, normalmente o animal, se ele fica lá sozinho no apartamento, dependendo do tamanho do apartamento, dependendo do porte do animal, né, a raça dele, ele pode causar, sim, esse barulho, né, de ficar latindo o dia inteiro e tudo mais. Entretanto, essa colocação de que ele, né, até às 10 da noite pode fazer barulho não está correta. Não está? Não está correta. Ele não está certo. Não, ele não está certo. Os condomínios não podem proibir ninguém de ter animais. Né? Existem as regras para se ter os animais, mas não pode existir a proibição. Né? Então, o seu animal ele tem que respeitar a saúde dos demais condôminos, né, a segurança, né, dos demais e também o sossego. E aí é onde que entra os latidos, né? O sossego, né, não é porque é de dia que ele pode ficar lá latindo o dia inteiro. Imagine se um vizinho desse seu amigo trabalha à noite, né, e ele tem um dia para descansar. Como é que fica? Mas não cai naquele assunto, o cachorro é meu e o apartamento é meu, a propriedade é minha. Não, sim, mas ele é coproprietário, né? Por isso que ele mora em um condomínio, né? Ele não mora sozinho. Uma área comum para todos. Exatamente, ele não mora sozinho. Então ele tem todos os outros coproprietários que ele tem que respeitar também, né? E a gente tem sempre que colocar o seguinte, que o nosso direito, ele acaba quando começa o do próximo. Isso é muito importante. Para viver em condomínio tem que ter harmonia. Harmonia e bom senso, senão não consegue. E esses embates chegam até a justiça também. Sim, não tenha dúvida. E chega, e é muito frequente, viu? Muito frequente, Vitor. Né? Tá aí. Estamos recebendo aqui no Meia Conversa de hoje o Dr. Ribas, ele que está falando sobre direito de condomínios. Daqui a pouquinho a gente volta, tem mais conversa ainda aqui com o Dr. Ribas. Vamos saber se você aí corre o risco de ser expulso do seu condomínio ou não. E qual a possibilidade, em que situações você pode ser expulso do seu condomínio, por mais que você tenha aí o apartamento, a sua propriedade e tudo mais. Não saia daí, voltamos já, rapidinho. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais.
Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Buffet Laguna. 2 ambientes ar-condicionados, serviços de DJ e valet, requinte, bom gosto e sofisticação. Afinal, cada paladar é presenteado com cores, texturas e sabores. Buffet Laguna, 27 anos transformando sonhos em realidade. Ligue agora dizendo que você assistiu o comercial na TV Grande ABC e ganhe condições especiais. Rua Amazonas, 2196, São Caetano do Sul. Ligue 4421-1880 ou através do Zap no 11 999 847288. Welcome to Bilingual School, Brasil, Canadá, São Caetano do Sul. Aqui as turmas são formadas reduzindo o número de alunos na educação infantil com apenas 16 por classe, garantindo atenção individual a todos, infraestrutura com berçário exclusivo e atendimento diferenciado, enfermeiras, fisioterapeutas com horário amplo. Avenida Presidente Kennedy 1715, Santa Paula, São Caetano do Sul. Ligue 4318-5818 ou 99555-4400. Brasil, Canadá, educação infantil e bilíngue. Estamos de volta com Meia Conversa de hoje, conversando aqui com o Dr. Ribas, ele que é advogado, especialista em direito condominial, certo? O Dr. Ribas, voltando aqui à nossa Meia Conversa de hoje, existe algum seguro-fiança para condomínio? Porque a gente sabe que existe um seguro-fiança para locação. Agora, para condomínio, existe algo assim, não? Veja só, Vitor, na verdade não existe o seguro-fiança como a mesma modalidade que é para a locação, né? Porque para a locação garante o pagamento para o locador, né? Então o condomínio, ele existe o seguro do condomínio, que é o seguro obrigatório que todo condomínio tem que ter, isso daí está em lei, né? Então o condomínio é obrigado a fazer um seguro. Entretanto, né, existe uma modalidade para os inadimplentes, né, que é um garantidor. Então, é uma empresa que garante a inadimplência daquilo lá e te cobra um valor, um percentual daquilo, né, daquela dívida, né, para poder garantir para você. Então, você sabe que você vai receber todos os meses 100% da arrecadação, só que o que for emprestado do que aquele inadimplente deixar de pagar, né, a garantidora vai cobrar um percentual acima disso daí. Normalmente em torno de 10%. Né? Então, eu não aconselho muito essa utilização. Entretanto, Vitor, em algumas regiões do nosso país, isso daí é muito comum, viu? Muito comum. O que ocorreu? Por que foi fomentado muito isso daí? Quando mudou o Código Civil em 2002 e entrou em vigor em 2003, a multa pelo atraso do condomínio caiu de 20% para 2%. Agora você imagina, a pessoa que paga lá 12%, 13%, 15% no cheque especial ou no cartão de crédito de juros por mês, ele vai deixar de pagar o cartão de crédito e o cheque especial ou vai deixar de pagar a taxa do condomínio, que é só uma multa de 2%? É claro que ele vai deixar de pagar o condomínio. E aí nós tivemos o quê? Um aumento da inadimplência. Depois vieram, então, a regulação da lei que garantiu, então, que o condomínio poderia protestar aquele inadimplente. Então, muitos condomínios fazem esse protesto. Então, o cara ficou lá devendo, vai lá e protesta ele, que é uma forma de você tentar obter esse pagamento, esse recebimento de uma forma mais rápida.
Só que também tem a sua burocracia, né? Então, por exemplo, se você vai protestar, então você tem que protestar todos os meses. Venceu aquela taxa condominial, ele não pagou, passado lá aqueles 10 dias, que normalmente se deixa para ele fazer o pagamento voluntário, né? Então você leva para protesto aquele título. E aí você tem que juntar uma série de documentos. Chegou no mês seguinte, ele ficou devendo novamente, aí você tem que fazer todo o trâmite normal, né? Repete-se tudo e aí dá entrada de novo no protesto. Então fica-se mais um título protestado. E aí, o que ocorreu? Com a mudança do Código de Processo Civil em 2015, os condomínios passaram então a ser possível a execução direta da dívida. Né? Antes você tinha que entrar com um processo de conhecimento, que era uma cobrança normal, né, até ter uma sentença, e aí depois da sentença você iniciava a execução. Com a reforma do Código de Processo Civil em 2015, agora você já pode entrar diretamente com a execução, porque se tornou o boleto da taxa condominial um título executivo. O inadimplência compromete a receita do condomínio, e quem repõe esse dinheiro? Porque a despesa tem um X, e todo mundo arrecadando paga aquele X. Agora, 4 ou 5 não pagando, vai comprometer, vai faltar dinheiro. Tem algum fundo? Sim, não tenha dúvida, né? Veja só, Vitor, quando você calcula, né, a taxa condominial, você também já coloca lá um percentual, né, da inadimplência que pode existir. Isso realmente ocorre, né? Isso daí complica muito a vida financeira do condomínio, que pode chegar até deixar de pagar alguns fornecedores e aí ter que chamar uma assembleia para fazer um rateio e tudo mais. Quem suporta o pagamento desse inadimplente são os outros condôminos que são pagantes. Entretanto, Vitor, o inadimplente ele vai ser cobrado. E aí a garantia de que ele vai pagar é do próprio imóvel, porque a taxa condominial é uma obrigação propter rem. Ela é uma obrigação acessória, né, do principal. O principal é o imóvel, o acessório é a taxa condominial. Então, o condomínio entra com uma ação contra ele, ou com uma ação de cobrança, ou a execução já diretamente, né, como eu acabei de falar, e aí tem o seu trâmite. Então, se ele não paga, então você pede lá penhora da conta dele, não tem dinheiro. Você tenta buscar algum outro bem mais fácil para poder liquidar essa dívida, como, por exemplo, se ele tiver um carro ou alguma coisa nesse sentido, não encontra. Então, você tem o próprio imóvel. Aí você penhora o imóvel, leva ele para leilão, para uma praça pública, é feito o leilão, aí arrematado aquele imóvel, o condomínio vai receber todo o valor integral que ele lhe é devido. Então, o inadimplente corre o risco de perder o imóvel. Sim, não tenha dúvida. Isso daí foi uma pergunta boa, Vitor. Porque tem muitas pessoas que imaginam o seguinte, que por ser o único imóvel, ou por ter criança em casa, idoso, né, alguém com necessidade especial, não poderá perder esse imóvel. Isso é lenda. Na verdade, por ser uma obrigação propter rem, né, o imóvel ele garante o pagamento. Então, se a pessoa tiver lá o único imóvel, tiver alguém com necessidade especial em casa, tiver o idoso, tiver criança e mesmo assim não pagar, se esse imóvel for levado a leilão e for arrematado, ele vai ter que sair daquele imóvel, ele vai perder o imóvel. Né? Então, isso daí é lenda de falar de que, olha, é o meu único imóvel, eu não vou perder ele. E também tem uma outra situação, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, deixa eu ir lá para a justiça, que eu vou chegar lá na frente do juiz, falo que eu não tenho condições de pagar, que eu só posso pagar um valor mínimo, e a gente faz um acordo. Isso também é lenda, né? Porque qualquer tipo de acordo só é possível se o condomínio concordar, né? Que é ele que é a parte credora. Né? Então tem que tomar muito cuidado, porque realmente você pode perder o seu imóvel, e o prejuízo é muito grande, viu, Vitor? Expulsão para aquele indivíduo que é antissocial. Há condições de você expulsar um Veja só, morador? Vitor, inclusive saiu uma decisão agora recentemente, aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, né, colocando lá um casal, né, para ser expulso do seu imóvel, né, mesmo ele sendo o proprietário do imóvel. Né? Então, o que ocorre? O antissocial, né, como é colocado, ele por diversas vezes ele comete infrações dentro do condomínio, e aí essas infrações viram advertências, depois viram multas, e aí essa recorrência é levada a uma assembleia que é ratificada,
né, essa situação dele ser um condômino antissocial, e aí então o condomínio ingressa com uma ação na justiça, até a justiça determinar então que ele tenha que sair do imóvel dele. Ele é obrigado a sair, ele é convidado a se retirar mesmo, né? É a expulsão. Veja, tem todo esse trâmite, né? Então ele tem que ser reiteradamente, né, uma pessoa antissocial, e aí o trâmite normal, né? As advertências, multas, e aí depois, posteriormente, uma assembleia, a assembleia ratifica isso, falando que realmente ele é uma pessoa antissocial, que aquelas multas e advertências têm razão, e aí o condomínio ingressa com uma ação na justiça, né, pedindo para que ele seja convidado a se retirar do seu próprio imóvel, né? E isso daí chegou a ocorrer, inclusive, agora recentemente em São Paulo, né? Entretanto, Vitor, o que nós aconselhamos aos nossos síndicos, né, os prédios que nós administramos, é que a gente tem que ter um pouco mais de bom senso, né? A gente tem que buscar mediação, talvez conversar com esse condômino, né, que é colocado lá como antissocial, tentar saber o porquê dessa atitude, né, para a gente poder ter uma harmonia, porque senão você imagina, você tem lá um prédio lá com 30, 40, 100 unidades, e aí você tem lá uma, duas pessoas dessa forma, que age assim, que pode estragar a vida de todos tantos outros, né? Então é sempre bom a gente buscar, né, uma mediação, uma conversa mais franca com a pessoa, para a gente poder tentar resolver isso daí, para não levar, né, para frente, até mesmo porque é bem custoso também. Nada melhor do que uma boa conversa, né? Uma meia conversa com o pessoal da Assembleia, com os moradores e tudo mais. Pena que o nosso tempo é curtinho, mas hoje o Meia Conversa teve o prazer de receber o Dr. Ribas. E olha, quem quiser informação, você pode ligar no 4427-5533. Também tem as redes sociais, né, doutor? É isso aí. Quem quiser tirar alguma dúvida, pode... Pode também me procurar lá nas redes sociais, né, José Luiz Ribas Júnior. Também tem direito condominial, né, que também você pode acessar lá e nos achar. Né, e também no nosso telefone, né, no 4427-5533. Olha, tá aí, ó, no nosso vídeo aí, contato, você tira lá suas dúvidas, fala com o Dr. Ribas, ele vai... O Dr. Ribas deve fazer parte de um monte de grupo de zap, né? Fala a verdade, porque todo prédio tem um grupo de zap, né? É isso mesmo. Dedo nervoso, né? Fala a verdade. Doutor, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos. A gente tem um monte de perguntas aqui ainda, porque é um assunto ainda muito vasto para a gente explorar, mas está convidado para vir mais vezes aqui para a gente esclarecer aí todas as dúvidas dos nossos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade, Vitor, foi um prazer estar aqui e estou à disposição. Sempre que for necessário e acharem de bom tom, estarei aqui disponível. Muito bem, vou prender meu cachorro direitinho, não vou deixar ele mais latir e vou pagar meu condomínio em dia, porque a gente corre risco de perder o nosso bem. Gente, muitíssimo obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Continue na programação da TV Grande ABC, está sensacional. Programas nota 10, hein? E acompanhe também nós nas redes sociais. Muitíssimo obrigado. A gente se vê no próximo programa. Um abraço a todos. Tchau.